Um assunto bem importante que a gente quer trazer para você que nos acompanha é o censo de 2021. O ministro Marco Aurélio, do STF, determinou que o governo garanta a realização do censo deste ano. Esse estudo é feito pelo IBGE, como todos nós já sabemos, só que o deste ano ficou de fora do orçamento, aquele orçamento que foi aprovado pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Por isso, para ajudar você a compreender um pouquinho mais do assunto, a gente conversa agora com o economista e ex-presidente do IBGE, Paulo Rabelo de Castro. Muito bom dia, obrigada, doutor Paulo, pela gentileza de conversar conosco. Bom, tentando compreender do início isso, né? O censo foi cortado do orçamento, desde a elaboração, pelo Congresso. A justificativa, pelo menos em teoria, teria sido de que fazer um censo durante uma pandemia em que é preciso haver um contato, afinal de contas, os pesquisadores vão até a casa das pessoas, que isso seria um risco para a vida das pessoas. De que maneira é possível fazer esse levantamento dentro, minimamente, de um protocolo sanitário? Existe estrutura para isso? Bom dia. Eu gostaria de começar esclarecendo que este é um falso argumento. A aglomeração se vê nos fins de semana, nas festas, nas boates, muitas vezes por necessidade no transporte público, que é uma regra, e não com todo o protocolo que, obviamente, está estabelecido ou estaria estabelecido pelo IBGE, no sentido de mostrar a observância das regras de distanciamento físico, que são perfeitamente razoáveis numa entrevista a 2 metros de distância, e com o uso das máscaras e, eventualmente, o uso do gel, etc. e tal. Eu tenho certeza de que, sendo o censo uma atividade essencial, isso é que a gente não pode perder de vista. Não pode deixar de ser realizado. O que ele tem é que ser realizado com os cuidados e os protocolos necessários. O governo está se escondendo atrás deste falso argumento de que o recenseador seria um transmissor de vírus para acobertar a tremenda irresponsabilidade de não observar a lei, porque existe uma lei federal que estabelece o censo em, no máximo, 10 anos. Eu concluo esclarecendo que os Estados Unidos realizaram ano passado, e no pico da pandemia deles, o censo que acabou de ser concluído está começando a ser publicado, inclusive com o total da população, com as modificações políticas de representação no Congresso americano que advém da recontagem periódica da população. O Portugal está, enquanto falamos aqui, realizando o seu censo. Portanto, é um argumento completamente estapafúrdio, esse de que o censo seria uma atividade transmissora, mais do que qualquer outra atividade, porque estamos vivos, vocês estão aí, tiveram que ir até a emissora, eu daqui a pouco sairei, tenho que fazer compras, todas são atividades em que, com os devidos cuidados, tem que continuar acontecendo. Doutor Paulo, se para nós, jornalistas, parece quase impossível um dia em que a gente não use dados do censo, a gente está o tempo inteiro falando de números, só para citar um exemplo, a gente fala aqui do grupo de vacinação essencial, são 70 milhões de pessoas, baseado em números do IBGE. É lógico que a gente sabe a faixa etária das pessoas, quem somos nós, os brasileiros. Aí eu lhe pergunto, do ponto de vista da política pública e da formulação de política pública, qual é o risco de não ter um censo no país, não ter o retrato do país? Para onde vai o dinheiro? Você está corretíssima. Deve ter sido apresentado também pela CNN a situação, por exemplo, das filas enormes de vacinas em Duque de Caxias, município aqui do Rio de Janeiro. Isso se repete em vários municípios. À parte algumas confusões que a Secretaria Municipal de Saúde pode ter
feito em relação à projeção de quantas pessoas iriam aparecer na fila para ter vacina suficiente, ocorre que, Duque de Caxias em particular, nós temos noção de que teve uma expansão populacional muito grande e maior do que a estimada no censo, de forma que, muito provavelmente, a desatualização dos dados de população naquele município por faixas de idade devem ter provocado também um erro nesse planejamento de vacinas. Portanto, eu quero dizer para vocês que o censo atinge os mais diversos tipos de planejamento público, aliás, todos. É a questão do emprego, é a questão da educação, é a questão do transporte público, é a questão da localização de leitos de UTI em saúde e assim por diante. Portanto, é inexcusável a realização do censo. Agora, chama a atenção de que o censo nasceu nos Estados Unidos, está escrito como comando da Constituição americana, que é uma Constituição muito sucinta e, no entanto, fala do censo, porque não existe democracia sem contagem da população. Como é que eu vou saber quantos deputados estaduais irão para cada Assembleia Legislativa sem contar a população de cada município? E como eu vou saber quantos deputados federais irão nos representar na Câmara Federal sem contar os dados de população de cada estado? Portanto, praticamente hoje, o Congresso, ao vetar o censo, ele mesmo se tornou inconstitucional. Fez muito bem o ministro Marco Aurélio do Supremo em dizer, não, vocês vão realizar o censo sim, é comando legal, mas antes disso é direito à informação, ele foi por esta outra via que também é constitucional, que é o direito do Brasil conhecer a sua própria situação, a sua própria identidade populacional, econômica, social, de emprego, de habitação, etc. Muito bem, agradecemos então a participação de Paulo Rabelo de Castro, economista e ex-presidente do IBGE. Obrigada pela gentileza de vir até nós, mesmo que à distância, para a gente poder conversar sobre esse assunto. Bom dia. Prazer muito grande esclarecer. Espero que a gente consiga realizar o censo ainda este ano.